falando sobre a fidelidade ao sistema familiar. Para a gente crescer, para a gente seguir para a consciência superior, ou seja, para a gente se sair e seguir para a nossa vida. Então, se a gente pensa no nosso sistema como um todo, no guarda-chuva que eu estava falando, a gente está debaixo daquele guarda-chuva, daquele sistema familiar. Por exemplo, desse guarda-chuva, desse sistema familiar, conselhei uma pessoa uma vez que foi assim, a constelação dela. Poxa, meus pais não tiveram um bom casamento, se separaram. Minha avó, mãe da minha mãe, não teve um bom casamento. Minha bisavó, ninguém da minha família, do meu sistema familiar, eu me lembro de ter tido um bom casamento, ter sido feliz. Eu tive um primeiro casamento, me divorciei, e agora eu estou num outro relacionamento. Mas eu moro numa cidade, ele mora na outra, a gente já decidiu que vai casar. Eu não me lembro agora se ela já tinha casado e morava separado, ou se tá nesse passo de casar, mas ela se sentia culpada de sair da cidade que ela estava e morar na cidade com ele, para ter esse relacionamento que era um relacionamento lindo, era um relacionamento baseado no equilíbrio de troca, ou seja, era um relacionamento que ela sempre quis. Ela sempre quis e é algo tudo bom, mas ela sentiu o quê? Culpada. Por quê? Porque dentro do guarda-chuva dela, do sistema familiar dela, ela nunca viu um relacionamento que desse certo, ou seja, os exemplos que ela tinha, tudo que ela aprendeu é que aquilo não podia funcionar, ou aquilo não funcionaria. Então, quando ela está buscando algo diferente, ou seja, saindo daquele guarda-chuva, ela está tendo uma consciência ruim, digamos assim, porque ela está traindo o sistema familiar. Ela está sendo infiel ao sistema familiar. Então, quando a gente fala de fidelidade ao sistema familiar, é eu repetir as mesmas questões que todo o meu sistema passou, tudo que a gente percebeu e tudo que eu tive dentro do meu sistema. Como que eu busco a evolução? Quando eu percebo que tem alguma coisa que não funciona ali, nesse caso, né, nesse exemplo que eu estou dando, o relacionamento não estava funcionando naquele sistema. Como que eu busco a evolução? Aí eu sou a ovelha negra, eu sou a que mudo de cidade, vou atrás e tenho um bom relacionamento. Eu sou, né, o que eu estava falando no começo, da ovelha negra. O que Bert diz, a ovelha negra da família é a que busca a evolução. Então, eu estou levando o meu sistema para outro lugar. Só que não é simples assim. Eu não pego o meu sistema, vem todo mundo para cá. Não, eu rompo. Eu tenho que quebrar essa fidelidade ao meu sistema familiar nessa questão em específico. E quando eu faço isso, eu deixo de pertencer para esta questão. Sempre pensando, né, que tudo é muito fluido, não tem, eu neguei o meu sistema. Não, não tem isso. Simplesmente, poxa, minha mãe tem uma experiência, eu quero uma experiência diferente. Eu tô meio que dizendo, mãe, isso que você fez não serve para mim, eu quero algo diferente, né, para mim. Quando eu faço isso, é como se eu abrisse mão do direito de pertencer, e que o Bert chama de pertinência, e isso é muito difícil para mim. Porque eu falo, gente, eu vou deixar de pertencer, o ser humano tem necessidade de pertencer, tem necessidade de pertencer a um grupo. Então, quando eu falo do meu sistema familiar, uma das ordens do amor, né, é o direito de pertencer. Então, eu vejo que todos pertencem, eu dou lugar a todos, porém, eu também quero pertencer, eu também quero ser visto. Então, se eu faço esse caminho de deixar e fazer algo diferente, eu estou dizendo, eu não pertenço mais a esse grupo. Eu estou saindo debaixo desse guarda-chuva. Eu tenho força para fazer isso? Ou, depois que eu vou, eu olho para trás e falo, não, eu não tenho coragem de deixar o meu sistema, então eu volto para o meu sistema. E aí, nesse processo, eu me saboto, o relacionamento que era bom, eu faço ele ficar ruim, né? Eu provoco algumas coisas que acontecem para que o relacionamento fique ruim, como os relacionamentos anteriores. Então, vocês percebem, tudo que eu estou dizendo é a nossa vida, né? É tudo muito fluido. A gente vai criando, a gente vai pensando, tudo que a gente pensa, a gente cria, a gente energiza e aí a gente cria a realidade. Então, quando eu percebo essas forças ocultas, eu percebo tudo isso que tem por trás, eu consigo ver onde eu estou de fato, eu consigo ser mais dono das minhas escolhas. E aí, então, eu consigo falar, não, para esse assunto específico, eu consigo romper, eu consigo ser infiel, eu consigo trair, entre aspas, o meu sistema para eu, né,
buscar uma outra consciência. E aí que a gente entra no outro ponto. O que a gente está falando de trair, de culpado ou inocente, é o que Bert chama de consciência pessoal, tá? Nossa consciência pessoal tem diferentes padrões, um para cada tipo de relacionamento. Um padrão para o relacionamento com o pai, outro padrão para o relacionamento com a mãe, um para a igreja, outro para o trabalho, ou seja, para cada grupo a que pertencemos. Então, é como se a gente tivesse vários guarda-chuvinhas que a gente estivesse pertencendo ali, tá? Além da consciência pessoal, a gente está sujeito também a uma consciência sistêmica. Não sentimos nem ouvimos essa consciência, mas notamos seus efeitos quando uma questão, quando um dano passa de uma geração para outra. Essa consciência sistêmica invisível, sua dinâmica e as ordens da simetria oculta do amor são o tema deste livro, né? O livro chama Simetria Oculta do Amor. E aí ele fala que além da consciência pessoal que sentimos e da consciência sistêmica que opera em nós sem que a gente perceba, tem uma terceira consciência que nos guia rumo à totalidade suprema. Seguir essa terceira consciência, né, exige grande esforço, até mesmo um esforço espiritual, pois ela nos afasta da obediência do que a nossa família diz, do que a religião diz, do que a cultura diz, do que a identidade pessoal diz. Exige, caso nós amemos essa consciência, que deixamos para trás o que a gente consegue aprender para seguir a consciência da totalidade suprema, né? Ela não se curva às leis das consciências pessoal e sistêmica que a gente conhece intimamente. Então, quando a gente tem o contato com a constelação e quando a gente se abre, então, para essa outra consciência que o Bert aqui está chamando de consciência da totalidade suprema, a gente sai daquele guarda-chuvinha pequenininho e a gente vai para um guarda-chuva maior. Esse guarda-chuva maior é só amor, né? Em que existem e que, enfim, estão contidas as ordens. Então, eu deixo de achar certo ou errado eu ter um relacionamento bom, ou eu buscar um relacionamento bom. Por quê? Porque eu entendo que numa consciência maior, né, eu tendo o equilíbrio de troca, eu tenho um relacionamento bom. Entendeu? A gente está olhando num espectro maior, num campo maior, né, numa visão maior. Eu quero, então esse é o tema e esse é o que eu queria trazer para ler aqui, para a gente falar um pouco sobre isso.